não é? Nós começamos a gravar a nossa reunião. A gente vai tratar hoje, principalmente eu vou comentar com vocês, o artigo 1550. Aí vocês vão dizer assim, professora, mas só o artigo 1550? É que vocês vão ver que, apesar de ser só um único artigo, ele vai colocar todos os motivos pelos quais a gente pode pedir a anulação do casamento. Porque a gente viu na aula passada o quê? Nos artigos 1548 e 1549, que nós só podemos mover a ação de nulidade do casamento se houver realmente um impedimento matrimonial, né? Então, os únicos motivos que podem nos levar a impetrar uma ação de nulidade do casamento, a gente mesmo, um interessado ou o próprio Ministério Público, não é? Seria o quê? A inobservância de algum dos impedimentos matrimoniais previstos no artigo 1521, tá? Então, quando eu falo em nulidade matrimonial, ela só pode ser ocasionada pelo desrespeito ao impedimento matrimonial. Mas quando a gente fala em anulação, nós vamos ver que os motivos são muito maiores, não é, do que os impedimentos matrimoniais. E olhe lá, quando eu falo em ação de anulação do casamento, eu até falo em casamento anulável. Isso quer dizer o quê? Que eu posso, se eu mesmo me casar com alguém e eu descobrir um vício, não é, do meu marido, eu tenho realmente, não é, a prerrogativa de escolher se eu vou continuar casada com ele ou não. Isso é muito diferente do casamento nulo, não é? Porque se eu descobrir que eu me casei com um homem que já era casado, por exemplo, não é? Eu tenho a obrigação, né, eu teria a obrigação de mover a nulidade do casamento, e se alguém descobrir, essa pessoa também tem a obrigação de denunciar esse impedimento, porque existe o interesse público em que os casamentos que são realizados com inobservância dos impedimentos matrimoniais, eles não sobrevivam, eles não prosperem. Então, eu diria o quê? Que a nulidade do casamento, ela tem interesse público, não é? Mas quando eu falo em casamento anulável, o interesse daí é privado. Então, nós vamos ver, né, que na grande maioria das vezes, quem é que vai... O Ministério Público, por exemplo, ele tem legitimidade para propor uma ação, né, de anulação de casamento? Não. Ele só tem... Ele só pode propor uma ação de nulidade matrimonial, exatamente porque a ação de casamento anulável, ela só interessa o quê? Aos cônjuges ou então a algum representante legal, tá? Então a gente vai ver que por isso realmente nós temos muito mais casos aqui para casamento anulável, né? E diferentemente do casamento nulo, que a ação é imprescritível, eu posso mover a ação de nulidade matrimonial a qualquer momento, a gente vai ver que o casamento anulável não é assim. A depender do motivo que eu vou alegar, eu tenho prazos decadenciais, né? Não são prazos prescricionais, tá? São prazos decadenciais, que eles variam de 180 dias até 4 anos após a celebração do casamento, a depender do motivo, tá? E esse é um material que eu vou colocar para vocês, porque o nosso Código Civil, aqui dos artigos 1550 até o 1560, ele espalhou os prazos aí. E aí eu tenho realmente um gráficozinho, um texto que eu vou colocar para vocês lá no nosso material didático, lá em nota de aula, que ele vai organizar melhor esses prazos, né? Ou seja, se eu me casei, por exemplo, com um homem coagida, não é? Eu fui ameaçada e me casei com ele, tá? Aí vocês vão ver que nesse caso eu tenho até 4 anos após a celebração do meu casamento, mas só até 4 anos para mover a ação de anulação desse casamento. E se eu passar dos 4 anos, aí o que vai acontecer? Esse meu casamento, ele convalidou. E aí eu só vou poder sair dele pelo divórcio ou pela morte. Então, enquanto um casamento nulo não convalida nunca, porque ele sempre pode ser atacado pela nulidade, né, pela ação de nulidade matrimonial, o casamento anulável, ele convalida, ou seja, ele se torna perfeito se você não impetrar a ação de anulação dentro dos prazos decadenciais, né, que o Código Civil coloca. Então, a gente vai ver que os motivos que levam à anulação do casamento, eles são muito mais light do que os motivos que levam à nulidade matrimonial, tá?
Até aqui, tudo bem, queridos? Essa diferença entre casamento nulo e casamento anulável? Então, indo um pouquinho mais além, eu vou agora passar a comentar com vocês o artigo 1550, tá? Que ele vai dizer os motivos pelos quais o casamento é passível de anulação. Por que que eu digo passível de anulação? Porque o legislador não fala é anulado o casamento, não, ele vai dizer o que é anulável o casamento, ou seja, é passível, não é, de anulação, se você assim quiser, por exemplo, né? Aí o primeiro motivo, não é, que diz o artigo 1550, é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar, não é? Então, por exemplo, vocês sabem, a gente sabe, não é, que o artigo 1520 do Código Civil, ele foi modificado, e hoje ele vai dizer o quê? Que realmente, não é, ninguém pode casar com menos de 16 anos de idade, porque antes o juiz ele poderia autorizar o casamento de um menor de 16 anos, mas desde 2018, né, esse artigo 1520 foi modificado, e nenhum juiz hoje pode autorizar casamento de quem ainda não tem 16 anos de idade. Mas vamos supor, não é, que por algum erro, exatamente, e aí existe o casamento, né, com menos de 16 anos de idade. Então, como é que esse casamento poderia ser atacado? Pela anulação, não é? Porque exatamente hoje ninguém pode casar com menos de 16 anos de idade, tá? É, é, Posteriormente, eu vou voltar com vocês aqui o artigo 1550, inciso 1, e abrir aqui exatamente as consequências, não é, as mudanças na interpretação desse artigo 1550, inciso 1, antes, né, da reforma do artigo 1520, tá? Mas hoje eu queria que vocês ficassem somente com essa explicação para não confundir, e depois eu vou voltar novamente à questão dos vícios de idade, tá? Mas saibam que, se hoje, por algum motivo, é celebrado o casamento de quem ainda não tem 16 anos de idade, por exemplo, a pessoa falsificou o registro, não é? Aí ela colocou que nasceu, né, 2 anos antes, 3 anos antes da data em que ela realmente nasceu, e ela consegue casar e é descoberto, esse casamento pode ser atacado pela anulação, tá? Então, não é nem pensar em casar hoje com menos de 16 anos de idade, não é? E se conseguir casar, ele pode ser atacado, não é, pela ação de anulação de casamento, tá? O artigo 1550, inciso 2, também vai dizer: é anulável o casamento do menor em idade núbil. Então, esse menor em idade núbil é aquela pessoa que tem entre 16 e 18 anos de idade, não é? É anulável, não é, o casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. Porque nós sabemos o seguinte: se nós temos entre 16 e 18 anos de idade, nós somos relativamente incapazes, não é? E é necessário que todos os atos da vida civil, é, é, nós só podemos praticar todos os atos da vida civil assistidos por nosso representante legal. Quem é representante legal? É pai, mãe ou tutor, não é? Então, por exemplo, se vocês têm 17 anos de idade, querem casar, e vocês têm ambos os pais, e ambos, não é, eles continuam exercendo o poder familiar, então vocês vão ter de ter autorização dos dois, não é? Se vocês têm 17 anos de idade e querem se casar, tá? A gente sabe o quê? Se somente um genitor autorizar e o outro não, isso daí vai ser levado, né, à apreciação do juízo de família. E ele é que vai verificar se vai passar por cima do poder familiar de um deles. E nós sabemos o quê? Todas as vezes que o juiz autoriza o casamento, a gente vai cair no regime da separação obrigatória, tá? E se por acaso é um adolescente de 17 anos de idade, que não tem nem pai nem mãe, é órfão, não é? Então, quem é que poderia autorizar o casamento dele? Seria o tutor, tá? Um outro caso, não é? Vamos supor que seja um adolescente de 17 anos de idade e que vive em acolhimento institucional, que a gente chamava até anteriormente de entidade de abrigo. Então, quem é que vai autorizar o casamento dele?
o juízo da infância e da juventude. Por acaso, essa pessoa de 17 anos casar sem autorização de pai, mãe, de tutor, não é? Sem suprimento judicial, o que vai acontecer? Existe aí um vício. Ele casou com 17 anos de idade, sem autorização das pessoas que necessitariam, né? Então, esse casamento pode ser anulável, né? Ele pode ser anulado, tá? E a gente vai ver que esses prazos da anulação do casamento pelo defeito de idade, não é? Do inciso 1, quem casou com menos de 16, não é? Desse inciso 2, quem casou entre 16 e 18, sem autorização, a gente vai ver que esse prazo ele é pequenininho. Você pode pleitear a anulação desse casamento até 180 dias após a celebração do casamento. Aí que são 6 meses, não é? E se passou esses 6 meses, esses 180 dias, e só foi descoberto o vício depois, aí é como eu falei para vocês, como isso daqui só é interesse privado e não público, o casamento ficou perfeito. E agora ele só pode ser dissolvido pelo divórcio ou pela morte, tá? Então, por isso que a gente vai ver que, saindo desses prazos decadenciais, o casamento ele convalida totalmente, tá? É como se ele fosse, como se ele tivesse sido celebrado sem nenhum vício, tá? Então, esses primeiros 2 incisos do artigo 1550, ele se refere ao vício da idade, e a gente vai ver que os artigos posteriores, que a gente vai ver em outros momentos, eles vão voltar discriminando melhor essa questão do vício da idade, tá? O artigo 1500, o inciso 3 do artigo 1550 já vai dizer: é anulável o casamento por vício da vontade, nos termos dos artigos 1556 a 1558. Queridos, o que é vício da vontade, não é? É exatamente o quê? Pela minha falta de informação ou pela minha falta de escolha, não é? Eu me casei. Nós temos 2 vícios da vontade. O primeiro, qual é? O erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Sobre isso, a gente vai ter uma aula, não é? Somente sobre esses erros essenciais, que eles estão até aqui previstos nos artigos 1556 e 1557. Vai se falar desses erros essenciais sobre a pessoa do outro cônjuge, não é? Por exemplo, um erro essencial que seria, não é, um dos gêneros, não é, do vício da vontade. Por exemplo, eu me caso com um homem e só após o casamento eu descubro que ele cometeu um crime, né? E se eu soubesse disso, não é, eu não teria me casado com ele. Então a gente vai ver que os erros essenciais, eles estão aqui todos dispostos no Código Civil, e a gente vai ter uma aula só de erro essencial, por quê? Porque como o Código Civil, ele permite realmente analogia, então há muitos comportamentos aqui, não é, que podem caber nesses erros essenciais, tá? Então, quando eu falo em vício da vontade, como diz aqui o artigo 1550, não é? Por vício da vontade, então eu estou falando, né, em 2 momentos. Eu estou falando que em 2 tipos. No erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, e eu também estou falando do vício da coação. A coação, não é exatamente quando? Quando a gente é ameaçado. Claro que isso praticamente não existe mais hoje, né? Isso existia muito no passado aqui no Brasil, onde muitas vezes um rapaz ele era coagido pela família da moça, né, a casar com ela, tá? E a gente vai ver que isso daí também um vício da vontade. Por quê? Porque essa ameaça, ela faz com que eu faça alguma coisa, ou seja, que eu me case contra a minha vontade. Então, quando a gente fala em vício da vontade, nós estamos falando em erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge e também estamos falando em coação, que a gente vai ver, não é, numa aula em separado, tá? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, tá? Também o artigo 1550 ele vai dizer o seguinte: é anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Eu até falei para vocês no nosso último encontro que o artigo 1548, inciso 1, ele foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é?
Esse artigo 1548, inciso 1, ele fazia referência a casamento nulo, não é? E ele dizia o quê? É nulo o casamento contraído pelo enfermo mental, sem o necessário discernimento para os atos da vida civil, tá? Então, a gente vai ver que esse artigo 1548, inciso 1, ele foi revogado porque ele era extremamente discriminatório, ele era extremamente preconceituoso, não é? Ou seja, ele inibia uma pessoa que tem enfermidade mental, já pressupondo, né, que ela não tinha capacidade para os atos da vida civil, quando a gente sabe que isso hoje não é a realidade. Nós convivemos com N pessoas, não é, que têm os mais variados tipos de enfermidade, inclusive enfermidades mentais, e elas continuam tendo pleno discernimento para os atos da vida civil, porque estão em tratamento, estão numa boa terapia, né? Então, por conta disso, o artigo 1548, inciso 1, foi revogado, mas continua subsistindo esse artigo 1550, inciso 4, mas ele vai colocar o casamento passível de anulação, mas numa condição bem objetiva, porque ele vai dizer o quê? É anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento, ou seja, ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Porque nós sabemos o quê? Que para a gente casar, é necessário que perante o juiz a gente profira a nossa vontade. Então, vamos supor que realmente, na hora do casamento, o juiz ele pergunta para alguém, não é? E essa pessoa, ela realmente, por alguma incapacidade, seja, por exemplo, uma incapacidade neurológica, não é? Ela não consiga expressar de modo inequívoco, ou seja, naquele modo, não é? Que não paira dúvidas, ela não consiga expressar, não é, de forma clara a sua vontade, não é? Ou seja, a pessoa ela faz assim um ruídozinho, não é? Ou faz realmente só um movimento e o juiz casa, não é? E o representante legal dessa pessoa, por exemplo, o curador, vamos supor que essa pessoa já é maior, não é? Ele quando sabe desse casamento, diz, mas o fulaninho, ele não tem capacidade de compreensão. E aí, juntando a prova, fazendo a prova, não é? Poderia mover uma ação de anulação de casamento, não é? Mas realmente a gente vai ver também que esse prazo aqui é bem pequenininho, porque esse curador, como a gente vai ver os prazos, né, mais adiante, ele só poderia anular esse casamento em até 180 dias da data da sua celebração. E se ele só soubesse desse casamento depois, né, de passar os 180 dias, aí esse curador não poderia fazer mais nada, né? Esse casamento teria se tornado perfeito, tá? Então, quando nós continuamos com o artigo 1550, inciso 4, essa possibilidade de anulação de casamento, esse casamento anulável, não é? Mas aí é só se a pessoa não tem condições objetivamente de expressar a sua vontade, não é? Na hora ali da celebração do casamento. Só assim esse casamento pode ser atacado, ou seja, ele não vai ser atacado por ela ter alguma deficiência, não. Ele vai ser atacado por ela não poder expressar de forma clara a sua vontade. Então, a gente vai ver que é um comportamento hoje muito menos discriminatório do que a gente tinha quando ainda estava em vigor o artigo 1548, inciso 1, que ele condenava, por exemplo, qualquer pessoa, não é, que tivesse alguma enfermidade mental, ele condenava, não é, a uma vida sem casamento, não é? E isso daí não existe mais. Um outro motivo, não é, que a gente pode ver que poderia ocasionar a anulação do casamento está aqui no artigo 1550, inciso 5º, realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Eu tinha até comentado isso com vocês anteriormente, que é exatamente o que faz referência ao casamento por procuração, né? Porque a gente tinha visto o quê já, né, até em sala de aula,
que hoje nós podemos casar, não é? A gente não precisa estar presencialmente na celebração do casamento, nós podemos ser representados, né, pelo nosso procurador, até ambos os nubentes podem ser representados, não é? Exatamente, né, cada um por um procurador, e tem até doutrinador que diz que um procurador pode representar ambos os nubentes, né, que seria aí, pareceria até que a pessoa está casando com si própria, né, ao ter só uma pessoa na frente de um juiz, tá? Mas eu falei também para vocês que o casamento por procuração, você também pode mudar de ideia, mesmo que você já tenha nomeado um procurador, não é? Contanto que você mude de ideia antes da celebração do casamento. Aí eu até citei o caso, por exemplo, da gente, né, ter se comprometido a casar com alguém aqui em Fortaleza, e agora a gente está lá em Lisboa e não pode voltar para Fortaleza por causa desse coronavírus, por exemplo, né? Então, vamos supor que o nosso casamento fosse, né, agora sexta-feira, né? E o que a gente poderia ter feito, né? Já sabendo, né, que esses voos foram interrompidos, a gente já poderia ter ido ao consulado brasileiro, que tem lá um consulado lá em Lisboa, e a gente poderia ter passado uma procuração, né, para alguém nos representar aqui no nosso casamento, que vai acontecer na sexta-feira, não é? Dia 8, né? Dia 8 de maio agora, por exemplo, né? Mas só que, desde que nós passamos essa procuração, há mais ou menos um mês, não é, que a gente foi no consulado e mandou essa procuração para um amigo íntimo nos representar aqui, a gente começou a ficar em dúvida se realmente ia casar ou não. E hoje, não é, praticamente na véspera do casamento, a gente resolve o quê? Não casar, não é? O que a gente vai fazer? A gente volta lá no consulado, lá em Lisboa, e revoga essa procuração, fazendo lá uma escritura pública de revogação de procuração, tá? E vamos supor que a gente mandou, nós fizemos o quê? Como a gente está lá em Lisboa, nós escaneamos, não é, a escritura pública da revogação da procuração e mandamos para o nosso mandatário hoje, né? Tudo bem, né? E a gente se confia que o mandatário vai tomar conhecimento disso, tá? E continuamos, não é, tranquilos. Mas o que acontece? Vamos supor que a gente tenha escrito o e-mail errado e a gente nem se preocupou, não é? Até porque não queria dar maiores explicações, a gente nem se preocupou em ligar para o nosso mandatário, não é? E o que vai acontecer, não é, nesse momento? O nosso procurador, ele não toma conhecimento da revogação e sexta-feira ele chega lá e casa a gente, tá? E agora, nós estamos casados, por incrível que pareça, né? Porque aqui é direito matrimonial, é um direito todo especial. A gente vai ver o quê? Se o nosso casamento foi celebrado, nós estamos casados, tá? Agora, como nós revogamos a procuração antes da celebração do casamento, existe outras formas, além do divórcio ou da morte, que eu posso utilizar para me sair desse casamento, que é exatamente o quê? A anulação do casamento, que, como diz aqui, né, o artigo 1550, é anulável o casamento realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente, não é, soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo com a habitação entre os cônjuges. Isso quer dizer o quê? Não importa, não é, se já houve intimidade entre esse casal antes da celebração do casamento. O que não pode haver é coabitação após a celebração. Por exemplo, né, vamos supor que daqui a mais ou menos 40 dias eu possa voltar de Lisboa para o Brasil, tá? E quando eu chego aqui, que surpresa, eu estou casada. Aí eu vou dizer, mas fulano, eu não te mandei um e-mail exatamente com a escritura pública, não é, da revogação da procuração. Eu não disse nesse e-mail que você não comparecesse lá no cartório. A pessoa vai dizer, não, Crimilda, eu não recebi esse e-mail. Ou então, quando eu abri esse e-mail, já era, já tinha comparecido e já tinha te representado lá no casamento. Bem, o que eu não posso fazer para poder ainda anular esse casamento?
eu não posso posar aqui em Fortaleza como esposa desse meu marido. Eu não posso, né, me apresentar à sociedade como se eu fosse casada com ele, né? Eu não devo também aí manter realmente nenhum comportamento de convivência conjugal com ele, tá? E aí vocês vão ver que a partir do momento, olha aí como existe realmente uma insegurança jurídica aí para o meu marido, porque a partir do momento em que eu sei que estou casada, é que se vai abrir o prazo de 180 dias também para eu anular o meu casamento, ou seja, então esses 180 dias aí, eles não são contados da data da celebração, eles são contados do momento em que eu tomei conhecimento que estou casada. Por isso é que eu vou colocar uma nota de aula no nosso material didático, exatamente explicando esses prazos aí para vocês, porque, por exemplo, 180 dias a gente vai usar de muitas formas, não é? Mas a contagem, o início da contagem do prazo, é que ele vai variar de realmente, né, de circunstância para circunstância, tá? Então, vocês podem observar aí o casamento por procuração, na mesma forma que no casamento presencial a gente pode dizer sim ou não no momento da celebração, no casamento por procuração também nós temos esse mesmo poder, não é? Eu só tenho de ter cuidado se eu vou dizer um não por procuração, que eu revogo um instrumento procuratório antes da celebração do casamento, que aí eu vou poder sair desse casamento pela anulação, além do divórcio ou da morte. E o último motivo, queridos, né, para o casamento anulável é exatamente o artigo 1550, inciso 6, não é? O artigo 1550 vai dizer: é anulável o casamento, inciso 6, por incompetência da autoridade celebrante. E eu diria o quê? Que essa incompetência é em razão da matéria ou é em razão do lugar, tá? A gente vê até que normalmente, né, a incompetência em razão é exatamente da matéria, é uma incompetência absoluta, e a incompetência em razão do lugar é uma incompetência relativa, tá? Mas aqui, para o direito matrimonial, tudo é a mesma coisa. O que é essa incompetência da autoridade celebrante? Primeiro, é a autoridade celebrante, né? Então, quem está me casando é um juiz estadual, que a gente chama também de juiz de direito, tá? Ou é um juiz de paz, ou então é um oficial de registro, assim autorizado pelo Tribunal de Justiça, para celebrar casamentos, tá? Então, eu me casei, uma dessas três pessoas me casou, ou um juiz estadual, ou um juiz de paz, ou um oficial de registro autorizado pelo Tribunal de Justiça. Só que essa pessoa, ela me casou com um vício, a incompetência em razão da matéria ou incompetência em razão do lugar. Por exemplo, né, eu tenho um amigo meu que é professor da gente, né, o Klein, que ele é juiz, não é, numa vara do júri, tá? Então, o Klein, ele é autoridade celebrante para casamento? Porque ele é juiz estadual. Tanto que no início da carreira dele, ele celebrou muito casamento, né? Agora, o que acontece? Hoje, por ele estar lotado numa vara do júri, ele é autoridade celebrante, mas ele é incompetente em razão da matéria. Uma incompetência que ele não teria se ele fosse um juiz lotado numa vara de família, tá? Vamos supor que o Klein me case. Aí vocês vão ver o quê? Que eu vou poder utilizar isso posteriormente, se eu quiser sair desse casamento pela anulação, até comprometendo mesmo o Klein, não é? Que eu vou dizer o quê? Olha aí, o Klein, ele me casou, não é? Sem ter pedido o quê? Autorização do diretor do fórum, não é? Porque se ele é juiz aqui de Fortaleza e o casamento ocorreu aqui em Fortaleza, como é que ele poderia sanar exatamente esse vício? Ele comunicaria ao diretor do fórum que ele desejava realizar meu casamento e aí estava ok, porque aí não teria nenhum problema, porque ele seria juiz estadual e o diretor do fórum teria dado ok para ele, como juiz lotado numa vara do júri, realizar o meu casamento, sem nenhum problema. Isso daqui seria uma incompetência em relação da matéria,
que ela poderia ser superada por essa, né, essa autorização do diretor do fórum, tá? O vice aconteceria se o Klein me casasse sem ter comunicado isso ao diretor do fórum. Aí ele seria uma autoridade celebrante incompetente em razão da matéria, né? Agora vamos ver uma autoridade celebrante incompetente em razão do lugar. Vamos supor que o Klein ele fosse juiz de família, mas lá em Calcaia, e o meu casamento fosse realizado aqui em Fortaleza. Bem, nós sabemos que um juiz só tem competência na sua comarca, não é? Mas o Clay, não é? Eu pedi para o Clay me casar aqui, não é? E aí ele veio, tá? E me casou. Ele é autoridade celebrante, sim. Ele é juiz estadual, está lotado até numa vara de família, mas o problema é que ele está em outra comarca, né? Então ele não tem competência aqui em Fortaleza. Ele só tem competência jurisdicional em Calcaia. Então, existe aí, ele é autoridade celebrante incompetente em razão do lugar. Ele poderia ter ajeitado isso? Sim. Como é que ele poderia celebrar o meu casamento sem ter nenhum vício? Era só ele ter comunicado ao Tribunal de Justiça que ele estaria realizando um casamento fora da comarca dele, tá? E aí o casamento não teria nenhum vício, tá? Então, queridos, quando a gente fala em competência de autoridade celebrante, primeira coisa, é uma autoridade celebrante que realizou o nosso casamento. Mas só que ela, qual é o vício então aí? É a incompetência em razão da matéria ou a incompetência em razão do lugar, tá? E claro que isso daí pode ser sanado. O problema qual é? É quando não é sanado e aí realmente, não é, vai existir esse vício, tá? Agora, quando é que seria não um casamento anulado, mas um casamento inexistente? Aí é quando inexiste autoridade celebrante. Inexistir autoridade celebrante é totalmente diferente de incompetência de autoridade celebrante. O que é inexistir autoridade celebrante, por exemplo? Quem celebra meu casamento, como eu até falei para vocês, né, no nosso último encontro, quem celebra meu casamento é um delegado de polícia. Delegado de polícia nunca foi autoridade celebrante. Quem celebra meu casamento é um representante do Ministério Público, é um promotor de justiça. Nunca foi celebrante. Quem celebra meu casamento é um juiz do trabalho, um juiz federal. Você vê que essas pessoas nunca foram autoridades celebrantes. Aí não seria incompetência, sim inexistência, ausência de autoridade celebrante. Aí nós estaríamos no caso, não é, na seara de um casamento inexistente e não de um casamento, não é, anulável, tá? Então, eu sempre gosto, né, de colocar bem direitinho esses duas hipóteses para vocês, né? A casamento anulável, repetindo, é incompetência, mas existe uma autoridade celebrante que nos casou. O casamento inexistente é ausência de autoridade celebrante, ou seja, quem nos casou nunca foi autoridade celebrante, tá? Queridos, e isso daí, eu queria hoje apresentar para vocês exatamente, genericamente, os casos, não é, do casamento anulável, tá? E na sexta-feira a gente vai entrar o quê? Eu vou pular aqui para o artigo 1556, que a gente vai ver o erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Depois a gente vai ver coação, e depois a gente vai ver, né, a questão do vício da idade, que antes da gente entrar, não é, no vício da idade, eu quero disponibilizar para vocês, né, o material na nossa nota de aula, para vocês não se confundirem em relação a exatamente a esses prazos. Eu vou até pedir, não é, que no dia que a gente for olhar o vício da idade, vocês abram no computador a nota de aula, que aí vai ficar melhor da gente compreender essa nota de aula que eu vou disponibilizar para vocês nos próximos dias, tá? E agora eu queria abrir exatamente para saber se vocês têm alguma pergunta sobre esses incisos aqui do artigo 1550, ou da diferença entre casamento nulo, anulável e inexistente.
Professora, falei só mais uma vez sobre essa diferença, porque foi quando ficou falhando a minha conexão aqui, A mas só para poder eu diferença entender melhor, do de anulável, do nulo, é, você falou em que casos, Tarciana? inexistente. Assim, né? Só lembrando que o casamento inexistente, ele só está na doutrina, e ele acontece quando? Quando alguém casa a gente com a ausência de consentimento, por exemplo, na hora do casamento, né, você diz não, e mesmo assim o juiz te casa. Aí seria um casamento inexistente por ausência de consentimento, e ele também seria inexistente pela ausência de autoridade celebrante, ou seja, quem te casa é um delegado de polícia, por exemplo. Quem te casa é alguém, não é fantasiado de juiz, não é? Então aí existiria a ausência de autoridade celebrante. Aí seria o quê? Casamento inexistente. O casamento nulo seria quando? Quando existe um casamento celebrado e depois você descobre que tem um impedimento matrimonial, tá? E o casamento anulável, né? Então, o casamento inexistente, assim como o casamento nulo, não são ações imprescritíveis, não é? E tem interesse público em ambas elas, não é? Tanto há interesse público, né, na questão do casamento inexistente, como tem um interesse público em relação ao casamento nulo, né? Então pode ser movido pelo próprio Ministério Público e o prazo ele é imprescritível, tá? Quando a gente fala em casamento anulável, passível de anulação, aí nós estamos no caso do artigo 1550. E casamento anulável, o interesse não é público, e sim privado. Então, a gente vai ver que primeiro, existem prazos decadenciais para mover a ação de anulação de casamento. Se você ultrapassa esses prazos, o casamento fica perfeito, como se não tivesse nenhum vício, tanto que você só pode sair dele pelo divórcio ou pela morte, tá? E realmente o Ministério Público ele não tem, ele não pode entrar e ingressar com ação de anulação de casamento. Só as pessoas, não é, ou um dos cônjuges, ou um representante legal, um tutor, um curador, que poderia ingressar aí, né, com a anulação de casamento, tá? E nesse último inciso que eu vi com vocês, não é, do casamento anulável, a gente vai ver o quê? Que um dos motivos da anulação não é inexistência de autoridade celebrante, sim incompetência de autoridade celebrante, ou seja, é quando um juiz lotado numa outra vara aqui em Fortaleza, que não seja na vara de família, celebra o meu casamento. Se ele não pediu, não é autorização do diretor do fórum, eu poderia mover a anulação do casamento alegando que a incompetência dele em razão da matéria. Ou vamos supor que um amigo meu, que é juiz estadual, ele não é, esteja lotado em outra comarca que não em Fortaleza, e ele vem celebrar meu casamento aqui em Fortaleza sem pedir autorização ao Tribunal de Justiça. Então ele saiu, não é, ali, não é exatamente da jurisdição dele. E nesse caso, eu vou poder alegar, não é, eu vou poder sair desse casamento pela anulação, alegando que ele foi, que o meu casamento foi realizado por autoridade celebrante, mas incompetente em razão do lugar, tá? Ficou mais claro, Tarciana, aí Ficou a sim, diferença? entendi. Ah, Sim, tá. obrigada. Agora, né, eu sempre peço que após cada uma dessas nossas exposições, até porque a gente está aqui na modalidade remota, vocês deem uma olhadinha, né, no Código Civil, tá? E já procurem, né, também fazer uma leitura num dos nossos livros de direito das famílias, que estão lá na nossa biblioteca digital, tá? Todos eles são muito bons, todos eles tratam desse assunto. Nós só temos algumas pequenas diversidades doutrinárias, mas quando existe diversidade doutrinária, eu sempre estou apontando elas com vocês, tá? E aí eu peço, né, que vocês realmente mantenham essas leituras em dia, tá? Até porque agora a gente tem até uma flexibilidade maior, um pouco maior de horários, tá? Então, queridos, seria esse o artigo 1550, não é, que eu programei falar com vocês hoje, e na próxima aula a gente vai ver o quê na sexta-feira?
os artigos 1556 e 1557. Eu até peço, né, que vocês se preparem nesse dia para a gente ter um encontro um pouquinho mais longo, tá? Exatamente, a gente está tendo mais ou menos, eu acho, deixa-me ver, 50 minutos, né? Uma hora e pouco, né? Mas talvez na sexta-feira eu precise estar com vocês aqui uma hora e 20, mais ou menos, né? De 8h30 até as 9h40, mais ou menos, porque realmente é um assunto. Eu vou tentar, claro, ser o mais breve possível naquilo que eu não prejudique, né, as explicações, tá? Mas é porque é um assunto, como vocês vão ver, bem interessante e se tem muitos motivos ali que a gente pode colocar no erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Aí, num outro momento, eu vou ver coação e vou ver com vocês também a questão, né, dos prazos, né, todos os prazos. E só salientando mais uma vez, não é? Nós temos uma questão, tá? No nosso trabalho, da primeira questão, no segundo item, que a gente não viu ainda, tá? Mas realmente eu fiz isso de propósito para vocês pesquisarem. Isso daí vocês vão ver essa resposta no artigo 1561 do Código Civil, mas provavelmente não vão compreender como é que vão responder com o artigo 1561. Aí vão ter um trabalhinho exatamente de ir aos livros, não é? E olhar o quê? Dos efeitos putativos do casamento nulo e anulado, tá? Dos efeitos putativos do casamento nulo e anulado. E aí, lendo essa explicação, aí vocês vão ter condição de responder legal o item B, né? Deixa eu ver se é o B mesmo, eu estou aqui, não é? Exatamente, vocês teriam condições de responder o item B, né? B de bola da primeira questão, tá certo? Lindos, mais alguma dúvida, alguma explicação? As demais questões, ela, assim, são os artigos que a gente já viu, ou ainda vai ver até sexta-feira, porque eu olhei só as primeiras por enquanto. Deixa eu ver aqui, Tarsina, eu estou aqui com a ala aberta, né? Voltar a viver juntos. Realmente a segunda questão também, mas a segunda questão vocês encontram, né? A gente não viu essa matéria também. Olha como eu fui ruim, agora que eu estou vendo isso, tá? Né? Que são os efeitos da separação. Mas vocês vão ver, não é, que lembre sempre, né, sempre da seguinte diferença. O casamento, o divórcio, ele aniquila o casamento. Se resolver voltar a ser casada com meu marido, com meu ex-marido após o divórcio, a gente vai ter de se habilitar de novo a casamento, tá? A separação, eu até fiz um gráfico para vocês em sala, vocês lembram? Vários círculos. Eu coloquei até o quê? Olha, gente, a separação judicial, ela só aniquila a sociedade conjugal. Mas eu não posso me casar com alguém sendo somente separada judicialmente do meu marido. Eu vou ter de pedir o quê? Antes o divórcio, porque se eu sou separada e me caso com outra pessoa, eu vou recair no crime de bigamia. E lá nos artigos do Código Civil que falam sobre separação, existe lá um artigo que fala sobre reconciliação, que é possível, na separação judicial, eu me reconciliar, tá? E voltar à integralidade do meu casamento com meu marido. Isso daqui, essa segunda questão, exatamente sobre a forma como vai se dar essa reconciliação, tá? Deixa eu ver. Aí a terceira questão a gente viu, já tratou, não é agora. Essa quarta questão a gente vai tratar na sexta-feira, né? Aí vocês vão ter condição de respondê-la com toda certeza, porque vocês podem postar esse trabalho, não é? Até segunda, tá? Até a guarda dos filhos, nós já vimos a quinta, não é? E a sexta, não é? E a sexta questão está bem no artigo do Código Civil lá sobre dissolução do casamento, né? Aquele artigo que a gente vai ver aqui, que fala sobre separação, divórcio, né?
aqui, a partir essa questão aqui, a sexta, ela está lá no artigo 1571 do Código Civil, né? Então, aqui, né, o que eu peço que vocês pesquisem? Para a primeira questão, o artigo 1561, mas aí vão ter de a doutrina para compreender o que significa aquele artigo, tá? Essa segunda questão, vocês vão lá, né, nos efeitos da reconciliação, que estão aqui também no nosso Código Civil, no artigo, deixa-me ver, deixa eu ver, está aqui no artigo 1577, tá certo? A segunda questão, vocês respondem olhando o artigo 1577. A terceira questão, tá tudo bem. A quarta questão a gente vai ver na sexta-feira. A quinta questão, guarda, nós já vimos, não é? E a sexta questão está lá no artigo 1571, tá certo? Olha aí a vantagem de quem assistiu, né? Tá vendo, tá participando de hoje, então o que vai assistir essa gravação, vale a pena, que aí vai dar para olhar bem direitinho, não é, o nosso trabalho, tá? E vocês estão vendo que tem pontuação nele, né? Que esse trabalho ele vale até 4 pontos já para a nossa BP2, tá? Então aí eu vou realmente corrigir, tá? E vou dando a pontuação. E aí a gente vai vendo, não é? Como vamos fazer mais trabalhos, né? Para perfazer exatamente a nossa AV2, tá certo? Então eu vou parar aqui a nossa gravação.